como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Bom dia! Bom dia! Quase que a gente não entra aqui hoje, mas a gente entrou. Graças a Deus, o Senhor permitiu que a gente estivesse juntos. Vamos começando aí, ó, a nossa terça-feira na presença de Deus, nos ajuntando aqui na nossa caminhada de oração, e é um privilégio para mim. E espero que seja para você também, nós estarmos em comunhão aqui, buscando a presença do Senhor, para que a gente esteja mutuamente cooperando um com o outro na nossa paz, na nossa alegria, para que a gente esteja aqui aquecendo a nossa fé, para não perdermos o foco, não perdermos o nosso senso de propósito e de direção. Estamos indo para a eternidade. Amém? Eu queria, antes da gente conversar, como a gente tem feito aqui nessas lives nossas aqui, eu queria que a gente orasse, rogando ao nosso Pai Celeste, primeiro agradecendo a Ele por estarmos vivos e podermos buscá-lo aqui, e pedindo a Ele que venha, que esses instantes que passarmos aqui, que sejam de fato na presença dEle, ao redor da mesa do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por mais um dia que o Senhor concede a mim e aos meus irmãos que aqui comigo se ajuntam, Pai. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor amado, porque podemos buscar a sua face, Senhor, e mais do que isso, podemos encontrar o Senhor, podemos achar o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é que estava à nossa procura antes mesmo que pensássemos no Senhor, ó Deus. E agora eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que aquilo que nós orarmos aqui, aquilo que falarmos, aquilo até mesmo que cogitarmos aqui, que seja na direção do Teu Espírito, para que, ó Deus, venha contribuir com a fé, contribuir com a paz de cada um dos Seus filhos que comigo aqui se associam. Que seja assim para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler uma passagem, uma palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele fala algo aqui que é extremamente importante para mim e para você, e eu acredito que a gente não pode ficar sem esse tipo de mentalidade, sem essa mentalidade, porque
é a natureza da nossa jornada. Paulo diz aqui aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 16, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não é por acaso que a vida cristã usa-se a figura de linguagem caminho, né? Não é estacionamento, não é parada, é caminho. E no caminho a gente vai sempre para frente. Sabe por quê? Porque tudo aqui passa. Tudo, absolutamente tudo passa. Se está bom, pode ter certeza que vai passar. Se estiver ruim, não desanime. Pode ter certeza que vai passar também. Por isso Paulo diz aqui, olha, eu não tenho essa sensação de que já cheguei lá. Eu não tenho a sensação de que eu já alcancei o patamar para o qual eu fui vocacionado. Eu não alcancei a perfeição, porque você e eu não fomos chamados por Deus para adquirirmos coisas, para sermos, de alguma forma, fazermos sucesso diante desse mundo tão caído. Você e eu fomos chamados por Deus, fomos salvos, fomos resgatados das trevas, do império das trevas e trazidos para o reino da luz, como o próprio Paulo diz, para o reino do Filho do seu amor, a fim de que nos tornemos semelhantes a Jesus. É essa a natureza da salvação. Não podemos pensar de outra coisa, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, para nos tornarmos, para nos fazer tornar semelhantes a Jesus Cristo. Ele é o projeto de Deus para ser gente. A gente tem muitas pessoas mais experientes na fé como exemplo, sim, mas o padrão não são essas pessoas. O padrão é Jesus Cristo. O alvo que você e eu temos é Jesus. Todavia, é óbvio que você e eu sabemos muito bem, a gente se sabe na luz. Quando a gente a conversa só entre a gente e Deus, a gente sabe que a gente não chegou lá. A gente sabe o quanto habita em nós de inconsistências, o caráter de verdade de Cristo. A gente está sempre corrompido, a gente está sempre à beira naquela ambiguidade, como o próprio Paulo diz aos Romanos: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas Paulo teve a mente educada no caminho da justiça, no caminho da retidão. E é essa a natureza da minha jornada. Ele diz: olha, eu não fico olhando para trás. É isso que eu faço. Eu não fico nem olhando demais para aquilo que eu conquistei, porque eu já sei que conquistei em Cristo. Conquistei não pelo que eu fiz, mas pelo que me foi dado, porque é graça. Ninguém de nós fez o suficiente para obtermos de Deus a salvação, nos foi dada. Portanto, eu abraço isso e eu não fico olhando para trás, porque eu sei que o que eu tenho é o aqui e o agora. Eu não tenho o amanhã e eu não tenho o ontem. Nada mais cabe lá no meu ontem. Então eu faço as pazes com o meu passado. Estou pacificado com relação a ele, porque em Cristo eu fui perdoado. Simples assim, não há que ficar lá ressentindo, magoado, não é culpado. Não, se eu estou em Cristo, eu estou salvo, estou perdoado. E o que eu faço? Esqueço então dessas coisas e eu prossigo, na consciência de perdoado, na consciência de quem foi reconciliado, não por aquilo que fez, mas por aquilo que recebeu. É a graça. Isso mesmo, Sandra, é a graça do Senhor. E graça a gente não paga, não porque seja barato, é porque a gente não conseguiria jamais pagar. Nem todo esforço moral, nem toda
todo esperneio que você e eu esforçássemos para fazer, jamais a gente conseguiria pagar um lugar na presença do Senhor, porque nós somos pecadores. Todavia, a gente recebeu o seu perdão. E é essa a luta constante que você e eu temos. Mas eu não estou portando adequadamente. De repente a gente vai até certo ponto, né? A gente faz alguns propósitos, existem fases na vida da gente que a gente fala assim: agora sim eu converti, agora eu amadureci na fé, agora eu não vou mais cometer as mesmas perversidades que eu cometer outrora, agora sim. Mas de repente a gente se vê aí fragilizado, entregue, como Pedro fez, né, negando Jesus diante de situações tão ridículas, trazendo para o nosso caminho pesos, trazendo para o nosso caminho pecados que a gente imaginava que já tivéssemos deixado para trás. Mas aí Paulo diz: olha, eu não fico olhando mais para trás. Eu me aproprio naquilo que eu já alcancei, não desisto, mas eu olho para Cristo, para aquilo que eu recebi nele. Eu recebi nele a reconciliação com Deus. Eu não vou abrir mão dela. Ainda que eu me sinta desqualificado, aquém de estar nesse caminho, eu sei que é por isso que a gente precisa do Salvador. E a gente que é crente, a gente imagina que salvação é aquele ato que a gente respondeu um apelo que alguém na frente lá do templo ou numa reunião, que a gente, quem quiser aceitar Jesus, levanta a sua mão. A gente imagina que a salvação é isso. E a partir daí a gente realmente não vai estar blindado contra qualquer tipo de tentação, de provação nessa terra. Leia do engano. O próprio Paulo diz para nós desenvolvermos a nossa salvação. Salvo de quê? Salvo do reinado do pecado na nossa vida. Quem me governa agora não são os meus instintos animais, os meus instintos primitivos, carnais, bestiais. O que me governa agora é o Espírito. Eu ressuscitei com Cristo. Eu estou vivo agora em Cristo, porque antes eu estava morto. Antes eu agia para onde meu nariz apontava, onde pulsionava, eu entregava para satisfazer essa pulsão pecaminosa, esse apetite do ventre que não se satisfaz, peca, come pecado, mas vive sempre faminto de pecado. E quanto mais do pecado se alimenta, mais fome dele tem, e mais profundo vai sendo o buraco, e maior vai sendo a escuridão que a gente vai se metendo. Agora, como filhos da luz, nós ressuscitamos para vivermos uma vida ressurreta, uma vida não mais entregue a esse pecado. Todavia o pecado ainda está aqui, nesse corpo mortal, nesse corpo corruptível. Mas uma coisa eu faço: eu não fico mais preso ao pecado, porque eu sei que eu fui liberto de lá. Eu já tive essa consciência. Eu já fui iluminado por essa verdade. Eu já abracei a graça do Senhor. E eu sei que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Não dependeu de mim. O meu papel nessa história é fé, é crer. É crer. O papel de Deus foi amor. Tudo por amor. Quanto a mim, tudo pela fé. Nós vivemos por fé. E a minha fé, a sua fé, a fé de verdade em Cristo, a fé genuína de acordo com o ensino aqui de Paulo, dos apóstolos, o ensino do próprio Senhor Jesus, é nós crermos no seu amor, no seu perdão. E por isso é o amor dele que vai fazer a gente ajustar, retomar o nosso rumo, voltar para o eixo da nossa jornada e do nosso caminho. Nós não alcançamos a perfeição. Ninguém é perfeito aqui. Mas nós estamos no caminho da perfeição. E a gente não vai desistir. Não vai ser um tropeço aqui, um escorregão dali, ou uma capotada. Às vezes a gente dá aquela capotada, mas a gente vai confiado no Senhor. No Senhor. A gente não olha mais para trás. Culpa já foi levada lá na cruz. Porque ele lá na cruz, ele expôs ao desprezo todo o espírito de acusação que constava contra nós. Não para vivermos ainda entregues à morte, ao pecado, mas para agora trilharmos o caminho da vida e vamos sendo reeducados. A gente viveu muito tempo
no caminho da tortuosidade. A gente viveu muito tempo lá no país do pecado. A gente não tem hábitos impregnados em nós, impulsos, reflexos condicionados em nós que são do pecado, e a gente precisa reaprender, e né, é impossível qualquer tipo de aproximação com Deus se a gente não tiver essa consciência do perdão em Cristo, não do nosso mérito, não da nossa virtude. Qual virtude você e eu podemos ter para impressionar a Deus, a ponto de seduzi-lo, de fazê-lo se apaixonar por nós, de pintar um clima entre nós e Deus? Nossa, Gilmar tem tanto charme espiritual, que moço íntegro. Não foi a minha integridade que atraiu Deus para mim, mas foi o seu amor por mim. Não foi a sua beleza que atraiu Deus, mas foi o amor dele por você, porque Deus é amor. Por isso, aproprie-se disso hoje. Sai dessa bagaceira que você está aí. Melhor forma, a única forma da gente abandonar o pecado que nos escraviza é abandonando. Agora, hoje. Porque você e eu só temos hoje ou agora. Nós não fomos salvos para vivermos na prisão. Nós não fomos libertos para vivermos acorrentados nas garras do pecado. Nós não fomos trazidos para a luz para vivermos ainda a vida ali das trevas. Levante-se. Faça como Paulo. Tenha esse mesmo sentimento. Ele diz aqui, nós que somos salvos tenhamos todos esse mesmo sentimento. A gente não vive olhando para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Perdoe o seu passado. Perdoe-se, perdoe quem ficou lá, quem se aproveitou muitas vezes da sua idiotice. Até a sua idiotice ela é perdoada na cruz. Perdoe-se, não fique lamentando, não fique pensando o que poderia ser, o que não é. Ah, se eu tivesse pegado aquele caminho. Se tivesse, você não pegou. Não cabe mais nada lá. Não estrague a sua jornada. Tenha Cristo como exemplo. É essa a minha meditação para você hoje, nessa manhã. Nós não chegamos à perfeição. Ninguém aqui chegou. Todos nós estamos no caminho. Mas a gente só vai chegar se a gente andar por fé, crendo no perdão de Deus e fazendo no nosso estilo de vida uma resposta a esse perdão, uma resposta a esse amor. Não nos apartando dele, respondendo com aquilo que ele gosta em nós, que é a nossa fidelidade a ele. E ainda que a gente não tenha conseguido até aqui ser 100% como a gente sabe que tem que ser, a gente vai sendo nele até que a gente, como diz lá o Provérbios, né, que a vereda do justo é como a aurora, que ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Nenhum de nós chegou na perfeição, mas a gente está caminhando para lá. E se há algum tipo de acusação em você, manda para Jesus. Eu estou na sombra da cruz. Eu estou coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou salvo não pelo que eu fiz, mas pelo que eu criei naquilo que já está feito. Tetelestai, está consumado. E aí, a partir daí, as consequências, os frutos do Espírito estarão aí sendo produzidos naturalmente, de forma sobrenatural. Aí sim eu vou viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de longanimidade, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ninguém pode contra essas coisas. Amém? Que você possa pensar nisso nessa manhã. Eu queria orar com você. A gente tem sempre orado aqui pelos enfermos. Normalmente eu tenho recebido pedidos de oração por gente aí, por parentes, por entes queridos. Eu queria orar por você também que se associa aqui agora comigo. De repente, se a enfermidade está aí com você, em você, que ela seja tirada pelo poder do Senhor Jesus, que nos deu essa autoridade de curarmos enfermos, no nome dele. Que você possa ser abençoado nessa manhã com a provisão aí material que você às vezes tem estado aí numa situação de ansiedade, de penúria, de escassez, que o Senhor Deus venha suprir a sua necessidade, venha aí te dar o necessário para a sua subsistência. E lembre-se, é para frente. É para frente.
Não fique lamentando o passado, não fique se gabando do que foi. Vai para frente, porque aquilo que está por vir para mim e para você é muito maior. O próprio Paulo diz que essa nossa leve e momentânea tribulação tem peso de glória eterna. Não se compara àquilo que nos aguarda em Cristo Jesus. Por isso caminhamos pela fé. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por tua palavra que é viva, eficaz, que ela é útil para nos educar no caminho da justiça, Senhor. Ó Pai, que nos apropriemos dela não apenas como discurso elevado, Pai, de postulados nobres, ó Pai, mas sim que ela seja aplicada no nosso chão, ó Pai, no chão da nossa vida, no caminho da nossa realidade, no nosso dia a dia, Senhor. E eu quero colocar agora diante do Senhor aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão adoecidos, ó Pai, que o Senhor os visite nessa manhã com a cura, ó Pai, com a libertação, afofando a cama, ó Deus, trazendo frescor, renovando a sua esperança, a sua alegria em Ti, ó Pai amado. Quero pedir do Senhor a provisão, que o pão, ó Pai, não falte na mesa do Teu filho e da Tua filha, Pai, que comigo aqui se associa, Senhor, aqui juntos, Senhor, nós intercedemos uns pelos outros, ó Deus. Livra o Teu filho, a Tua filha da vergonha, da humilhação, ó Pai. Ó Pai, que em nome de Jesus haja harmonia no ambiente de convivência, no lar, no trabalho, ó Pai amado, no caminho onde o Teu filho e a Tua filha estiverem, Senhor. Que a paz do Senhor reine, Senhor, e que em nome de Jesus jamais nos esqueçamos daquilo, Senhor amado, que o Senhor já nos conquistou para nós em Cristo Jesus, ó Pai. Nos apropriemos, ó Pai, e saiamos da inércia, Senhor. Saiamos, Senhor amado, da caverna. Saiamos, Senhor amado, da paralisia. E que em nome de Jesus, Senhor, estejamos de pé para ajudarmos aqueles que estiverem assim como estivemos outrora, Pai. Nos ajudando mutuamente, Senhor, para o caminho da eternidade. É que eu te rogo agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela sua participação aí, pela sua companhia. E amanhã, quarta-feira, dia 2 de junho, se o Senhor permitir, a gente estará aqui de volta. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração.